Oi, gente, o vídeo cortou, tem que ser em duas partes, tá? Então, voltando ao que eu tava falando. Eu jamais, gente, pelo que eu me lembro, eu jamais disse aqui, olha, essa pessoa tá endemoniada, aquela pessoa tá endemoniada. Gente, eu jamais disse isso aqui no canal. Porque, primeiramente, eu não quero incentivar as pessoas que são inscritas aqui do canal, as pessoas que ouvem os meus vídeos, a falar uma coisa dessa. Jamais eu quero incentivar as pessoas a falar isso a respeito de outras pessoas, porque se eu incentivar as pessoas que estão aqui no canal a falar esse tipo de coisa, gente, eu posso estar colocando pedra para essas pessoas tropeçarem, e a qualquer momento as pessoas, uma pessoa que faz alguma coisa que essas pessoas que seguem aqui o canal, que estão inscritas aqui nesse canal, de repente elas se deparam com uma pessoa que faz uma coisa que elas não gostam, elas podem até falar uma coisa sem que elas queiram falar, porque eu incentivei. Então, gente, tenha cautela com aquilo que vocês falam, sabe? Quando eu falei da Igreja Shalom, eu falei com muita cautela, eu não acusei ninguém de nada. A única coisa que eu quis expor aqui é que eles precisam de libertação, assim como eu estou passando por um processo de libertação. Foi difícil para eu assumir, no início foi traumatizante, doeu, eu chorei muito, 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 e não era um choro só de, sabe, era um choro de criança, de eu me deitar no chão, chorar, de eu deitar várias vezes no chão, chorar alto, gente, a ponto dos vizinhos ouvirem, de tanta dor que eu passei por causa disso. Então, é uma coisa que causa muita dor, mas é algo que precisa ser revelado, é algo que nós precisamos tirar do nosso meio, é algo que nós precisamos entender, é que nós não podemos trazer para dentro das nossas igrejas, trazer para dentro das nossas casas qualquer pessoa, que nós não podemos deixar qualquer pessoa entrar nas nossas casas. E mais, quando eu falei da Igreja Shalom, eu mostrei aí vídeos da apóstola e do apóstolo da Igreja Shalom de Manaus, fazendo lives com a Nathalie, gente. A Nathalie é satanista. Isso é uma comunhão entre as duas pessoas. Isso causa um efeito no mundo espiritual, gente. E ela estava ali fazendo uma live junto com o pastor Júlio César e junto com a Nathalie, os dois satanistas. Então, assim, a Nathalie foi lá na igreja, gente, a Nathalie foi lá na igreja Shalom de Manaus, passou acho que 20 dias lá, e depois foi a filha dela, passou mais não sei quantos dias lá. A Nathalie deu testemunho aqui no YouTube. A própria igreja Shalom de Manaus publicou o vídeo, a live que a Nathalie fez, né, falando como da viagem dela lá na igreja de Shalom de Manaus. Gente, isso são fatos que não dá para negar, não é coisa de revelação, tá aqui no YouTube. Quem falar para mim que isso é coisa de revelação, tá distorcendo as coisas, tá torcendo as coisas. Quem falar para mim assim, essas duas revelações, gente, não se trata só de revelação, não. Se trata de fatos, coisas que aconteceram, que a própria apóstola e o apóstolo da igreja Manaus de Shalom publicou aqui na internet, a própria Nathalie publicou aqui na internet. Hoje já não tem mais esses vídeos no canal da Nathalie, porque eu comecei a denunciar ela começou a apagar os vídeos, mas os vídeos estão aí, eu mostrei para vocês, não tem montagem, não tem inteligência artificial, eu mostrei para vocês, não é uma questão de revelação só, não. É uma questão de fatos concretos que são prováveis. E o fato da Nathalie ter ido lá na igreja de Manaus, gente, vocês têm que entender que todo satanista, como eu expliquei aqui, ele faz oposição à igreja de Cristo. Assim como Deus tem os anjos no céu, que são o exército de Deus no céu, para batalhar contra os demônios, contra os anjos caídos, ele tem a igreja na terra. E assim como o diabo tem os demônios para batalhar contra os anjos de Deus, né? Os anjos caídos também para batalhar contra os anjos de Deus,
eles também têm os satanistas para batalharem contra a igreja aqui na Terra. Então, quando um satanista visita uma igreja, no caso da irmã, da Natalie, quando ela visitou a igreja Shalom, ela não foi lá de boa intenção. Ela foi lá para amaldiçoar a igreja Shalom. Ela foi lá para invocar espíritos malignos contra aquela igreja, contra aquele povo simples, aquele povo que infelizmente não se deu conta de que estava recebendo uma satanista ali dentro. Então, eu falo deles não como vilões, não como uma acusadora, mas como vítimas. Eles são vítimas de ataques de satanistas. Foi isso que eu tentei mostrar aqui. Então, quem não conseguiu entender isso, levou a coisa para o lado pessoal. Então, se você não conseguiu entender que eu quis mostrar que a igreja Shalom, ela está sendo vítima de ataque de satanista, ataque de bruxos, de alta magia, e que eles precisam passar por um processo de libertação, e se você, eu falando isso, se você entendeu que eu estava aqui acusando eles ou julgando eles, você precisa rever a forma como você entende aquilo que você lê e aquilo que você ouve. Porque a maneira como você vê e como você entende aquilo que você ouve não está correta, porque em nenhum momento, eu julguei o povo da igreja Shalom. Em nenhum momento, eu critiquei o povo da igreja Shalom. Eu apenas expus que eles estão sendo vítimas de ataques de bruxos e satanistas. E isso é uma realidade, tá? E isso foi o Senhor Jesus que falou comigo. Como eu falei para vocês, não foi através de sonhos, não foi através de arrebatamentos, não foi através de visões, tá? Foi, o próprio Senhor Jesus que falou comigo, tá? E já expliquei a forma como o Senhor Jesus fala comigo, a prova que o Senhor dá para mim, para que eu saiba que realmente é Ele que está falando comigo, quando Ele diz, eu confesso que Cristo veio em carne, morreu e ressuscitou dos mortos no terceiro dia. E quando Ele fala isso, eu sei que é Ele que está falando comigo. Porque os satanistas, eles não conseguem confessar que Cristo veio em carne, morreu e ressuscitou dos mortos no terceiro dia, porque eles têm o espírito do anticristo, tá? Então, não tem como ser eles que falam comigo, tá? Então, é isso que eu queria falar, gente. Então, eu peço para vocês, se vocês querem criticar aquilo que eu falo aqui, vocês às vezes querem discordem com sabedoria, com prudência, com mansidão. Não percam a mansidão, gente. Não percam a prudência. Não percam o domínio próprio. Não saiam falando qualquer coisa aqui nos comentários. Entendeu? Tenham domínio próprio. Que eu tô falando isso não é por mim, não. É pela própria vida de vocês. Tenham domínio próprio quando vocês forem se dirigir a uma pessoa. Se vocês ficaram chateados, magoados, indignados com algo que eu disse ou com algo que outra pessoa venha dizer, se acalma. Sabe? Espera se acalmar, pensa, repensa e depois você responde para a pessoa. Se você quiser responder, você responde para a pessoa com calma ou você faz perguntas para essa pessoa. Mas por que você está falando isso? Como que você tem certeza que foi Jesus que falou com você? Como que você está tão segura? Faça perguntas com sabedoria. Não fale imprudentemente que você pode colocar a sua salvação em risco. Então, gente, é isso que eu queria falar. Como eu falei para vocês, né? Sobre essa questão da Shalom ainda, isso foi uma pessoa, eu comentei sobre a Shalom aqui, foi respondendo a pergunta de uma pessoa que me perguntou o que a irmã me diz sobre a igreja Shalom, e eu resolvi responder. E quando eu falei daquela irmã lá, que vocês sabem, que eu não citei o nome, eu também sabia que se eu falasse o nome da pessoa, ia gerar contenda, era uma coisa que eu não queria. Que eu falei pra vocês, gente, eu não quero me envolver em contenda, eu não quero me envolver em problemas aqui no YouTube. Mas